Oi, gente, tudo bem? Estou aqui hoje, né? Eu ia escrever um texto, mas decidi fazer a live porque foi uma aula, acho que bem importante. Oi, Cláudia! Gente, eu tô agora fazendo essas mini lives, por quê? Porque daqui eu jogo pro YouTube e aí são um trabalho para duas redes diferentes aí, porque eu não consigo fazer lá, fazer aqui, fazer no Telegram, assim eu faço aqui e alimento lá no YouTube e alimento também no Telegram, tá bom? Oi, Cláudia, querida. Olá, meninas. Então hoje eu escrevi um texto no meu feed sobre maravilhamento e curiosidade. Mas eu fui tão impactada por essa aula que eu achei, não, acho que é melhor falar sobre esse assunto. A Cláudia escreveu, eu acho que funciona melhor, né, do que colocar nos stories. Eu percebi assim, que nos stories, muitas vezes a pessoa começa a assistir e cansa demais. Aqui eu faço uma coisa bem direcionada, a gente vai conversando, se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição para responder. E assim eu alimento tudo que eu preciso alimentar, o Instagram, o YouTube e o Telegram, porque aí eu depois jogo o vídeo lá, tá? Mas nós estamos falando dos princípios da educação clássica, os princípios pedagógicos da educação clássica. E um desses princípios, né? Nós já vimos oficina lente, nós já vimos multa ou não multa. Isso tudo tem no feed, você pode acessar lá e tem também nos destaques, tá bom? Mas eu mudei a estratégia agora para fazer essas mini lives, eu nem aviso. Eu pareço aqui à tarde, hoje eu tô aparecendo no começo da noite, né? Mas repetitio mater memoriae. Eu falei sobre as músicas e os cantos e agora falaremos sobre o maravilhamento e a curiosidade. Sem o maravilhamento não existe educação. Então, eu preciso dar um exemplo para vocês. E isso se encaixou demais. Algumas pessoas conhecem a Raquel Brito, né? A Raquel fez um material para o advento de Natal. Eu comprei esse material da Raquel, então vai se enquadrar dentro do que eu vou falar hoje. E eu senti um maravilhamento assistindo aquele advento de Handel e todo aquele diário que a Raquel montou em cima desse material que ela fez. E eu entendi o que é o maravilhamento, tá? Porque ela trouxe em cima do que Handel produziu, a espera do Messias, criança, daquilo tudo que Isaías falou, daquilo que Isaías previu. Então, aquilo, quando a gente sentava para ler e assistir a orquestra, aquilo gerou um maravilhamento em mim e nas minhas filhas. Então, na educação clássica, um dos princípios pedagógicos é esse. Sem esse maravilhamento, não há educação. Tá? Então, eu vou pegar algumas coisas aqui e compartilhar com vocês. Então, é fundamental para a educação esse maravilhamento que nos leva a parar e contemplar. Se não existe maravilhamento, a nossa tendência é atropelar, é correr. E aí vocês vejam como está totalmente ligado com festina lente, com multa ou não multa. Totalmente interligado. Quando existe esse maravilhamento, nós queremos aprofundar dentro daquele assunto. Né? Então, e isso, quando eu fui ver na aula, eu me lembrei muito daquele clipe do Pink Floyd. Eu até ia pegar a letra e escrever aí no meu feed. Vamos ver se eu escrevo ainda. Que é ao lado quando caiu o muro de Berlim, Breaking the Wall. Se você vê assistir aquele clipe, eu me sentia daquele jeito quando eu ia para a escola. Uma coisa cinza. Quem leu 1984 ou Maravilhoso... Como que é? Maravilhoso Mundo Novo? Eu esqueci, que é do Huxley. Você vê ali aquela coisa cinzenta, aquela coisa sem graça. Não existia maravilhamento. Então a gente tem que tomar cuidado.
para que as nossas aulas, para que um tempo de educação, de estudo com os nossos alunos, sejam nossos filhos, sejam nossos alunos, existe esse maravilhamento. Esse maravilhamento, ele não é, tá todo mundo maravilhado o tempo todo. Não é assim, né? Tá todo mundo, feliz, obras de arte, poema. Não. Mas, em certos momentos, nós sentimos esse maravilhamento. Isso acontece com vocês? Porque isso acontece comigo. E eu percebo que isso acontece com as meninas. Como que isso acontece? Isso acontece por aquilo que ofertamos. Então, se a Mardim, aí ó, a V. Cris Soares, Mardim Mundo Novo, desculpa, quem já leu, é aquela coisa cinza, aquela coisa obscura, chata, aquela coisa pesada, é uma obrigação, é um peso, prova. Não estou dizendo que educação é estamos nas nuvens. Existe um esforço, existe um compromisso, mas esse maravilhamento tem que estar lá. E como que e eu percebi isso. Então, quando você oferta isso para os alunos, através de poesias, através de boa música, através da forma que a aula é conduzida. Eu já falei aqui outras vezes, né? Eu li no livro da Sarah Mackenzie, que ela fala, família leitora, ela fala que no momento que você está lendo em voz alta com as crianças, você fazer uma pipoca, ou você fazer um leite com chocolate quente, isso associa a memória auditiva com o gosto, né? O paladar. Isso cria memória, isso gera um ambiente agradável, um ambiente favorável ao maravilhamento. O ambiente que você ensina também, né? Quando eu falei disso também, acho que foi um vídeo também que tá lá, acho que tá aqui, tá no YouTube também, mas um ambiente favorável emocionalmente, um ambiente favorável, paredes com obras de arte, coisas agradáveis para as crianças verem. Então, quando você oferta isso para o seu filho, uma boa música, obras de arte, um bom livro, poesia, quando ele recebe algo diferente disso, ele rejeita. Eu percebo isso com minhas filhas. Quando elas escutam uma música que não traz essa beleza, a verdade, né? Elas rejeitam, elas não querem. Elas identificam aquilo como lixo, porcaria. Por quê? Porque estamos ofertando coisas de valor. Então, ele fala muito assim que esse maravilhamento, ele leva à adoração. Então veja, quando você oferta algo que traz esse maravilhamento, você leva à adoração, eu acredito que do próprio Deus. Porque o aluno identifica aquilo como obra e criação de Deus e aquilo alimenta a alma, alimenta o espírito e isso traz sabedoria, tá? Deixa eu ver mais aqui. Tá dando para entender? Porque eu já tinha feito o curso básico da pedagogia clássica, né, com o professor Perry, e no começo eu não entendia isso, porque eu não tinha prática da educação clássica, né? Como a gente está agora aí, vamos completar 5 anos de prática, e eu faço esse curso desde 2019, então hoje eu consigo entender, porque a minha rotina, a minha prática me mostra esse maravilhamento, tá? Sem o maravilhamento não existe curiosidade. E a curiosidade aqui, ela é uma curiosidade boa, né? Porque tem a curiosidade ruim, curiosidade de saber coisas que não prestam, ou curiosidade de saber coisas que não te interessam, não nos interessam. Mas aqui é uma curiosidade para aprendizagem, né? Uma curiosidade que leva lá para o multum non multa, para o aprofundamento. Sem esse maravilhamento, não existe isso, tá? E sem isso não existe educação. Deixa eu ver mais o que eu queria falar aqui. Aí ele fala sobre as musas, né?
lá da educação clássica grega, das musas, que eram 9, que é a Calíope, que era a da poesia épica, a Clio, que é da história, Erato, que é da poesia lírica, Euterpe, que é da música e da poesia elegíaca, eu não sei o que é isso, tá? Depois eu até vou estudar. A Melpomene, que é da tragédia, a Polimínia, que são dos hinos, a Terpsícore, que é da dança, a Thália, que é da comédia, e Urânia, que é da astronomia. Então, foi interessante, porque essas 9 musas, né, que dão inspiração, e na verdade isso trazendo para o cristianismo, né, Deus nos inspira. Hoje mesmo, uma mãe, eu não sei se, acho que é mãe, porque tinha uma fotinho com uma criança, mas ela me mandou uma mensagem lá pro vídeo do YouTube sobre as músicas e cantos, ela dizendo que ela era muito boa em fazer músicas, eu sou terrível. Cláudia também me fez uma postagem hoje nos stories e me marcou dizendo que saiu até música. Como isso é importante. E eu acredito sinceramente que Deus é aquele que nos capacita e que nos inspira através da capacidade que vem dele para que haja esse maravilhamento em nossas aulas. Então, às vezes eu vejo mães desesperadas, que muitas estão começando agora, no ano de 2022, não fique desesperada. Isso aqui é uma maratona. E existe o Deus de Israel, aquele que estava sobre a vida de Daniel. O Espírito Santo que estava sobre Daniel está sobre nós e ele nos capacita. Então não é uma obra da mãe, do pai, mas é uma obra de Deus através da mãe e do pai, capacitando a fazer todas essas coisas que não são ciência de foguete. Vocês percebem que não são difíceis? Nossa, é super difícil, super impossível. Vocês acham que é impossível, que é super difícil assim? Dá aquele medo, né? Mas o que acontece é que Deus vai trazendo uma metanoia sobre a nossa mente, uma transformação de mente, e eu digo que isso aconteceu na minha vida, essa transformação de mente, de uma mente escolarizada, de uma mente programada, Romanos 8, né? Renovação da mente. Deus vai trazendo essa renovação de mente e você começa a enxergar uma transformação primeiro na sua vida. Eu vi isso na minha vida. Uma transformação da minha vida, daquilo que realmente era importante, daquilo que tinha valor. Eu comecei a me ver de forma diferente, um maravilhamento, uma gratidão a Deus pela minha vida, pelo que Deus podia fazer através da minha vida, na vida das minhas filhas, e eu comecei a ver isso na vida do meu marido, né? Então não é a Cristiane, o mérito não é da Cristiane, o mérito é do Senhor. Então Deus começa a fazer isso, a metanoia, mas a gente tem que buscar. Não adianta querer beber de uma fonte que vamos supor que eu fosse fazer pedagogia progressista, eu ia continuar bebendo uma fonte que não ia alimentar a minha alma. Mas eu resolvi fazer diferente. Na verdade, não foi eu que resolvi. Deus me guiou para um caminho diferente, para que eu entendesse, na verdade, como a mente do Senhor, aquilo que Deus, eu acho que como Deus funciona na própria educação. Quando a gente lê ensinando o Trivium, dos Bluedorn, ali você vê que tudo começou com Abraão. Como Abraão educou Isaac. Abraão educou Isaac com o Trivium. Acabou. Para que ele fosse livre. Para que ele vivesse o propósito de Deus na vida dele. Para que ele fosse o princípio da promessa de Deus na vida de Abraão. Então ele não podia ser educado de qualquer jeito. Então quando a gente tem concepção disso, entende o que é um filho, a preciosidade que é um filho, o trabalho que não é uma coisa que a gente deita e descansa e relaxa. Não, a gente deita e descansa no Senhor, porque Ele dá a capacidade, mas que é uma responsabilidade grande, isso é. Tô errada? Então, esse maravilhamento, você não consegue ensiná-lo se você não passa por ele.
Se os seus filhos, se os alunos não veem isso em nós, nós não conseguimos transmitir. Então, se você é uma pessoa que não gosta de ler, os seus filhos não vão gostar de ler. Se você é uma pessoa que não gosta de matemática e fala, eu não sou da matemática, os seus filhos não vão gostar de matemática. Não é, Fabi? Eu acho que é por aí. Então, eu falo para as meninas, por exemplo, eu fiz engenharia elétrica. Eu fiz engenharia elétrica porque eu queria provar para mim mesma que eu conseguia fazer o curso. E consegui e concluí. Fui e trabalhei. E fui muito bem sucedida na minha profissão. Mas o Senhor me chamou. Se eu fosse voltar a estudar, provavelmente não estudaria algo relacionado à engenharia. Mas se precisar, estudaria. Se precisasse, até trabalharia de novo. Mas a verdade é que eu tenho até medo, porque aquela coisa... Eu acho que eu associei aquele aprendizado com a dureza do progressismo, sabe? Mas a matemática é algo que vem de Deus. A linguagem é algo que vem de Deus. Quando você lê um poema, tem aí a análise minha do Cajueiro. Acho que tá aí. Assista. Se você não assistiu, foi uma live aberta que eu fiz, uma live do povo. Eu abria e aí eu conduzia as pessoas a raciocinar em cima do poema. Foi uma live muito legal. Queria fazer de novo, mas a minha questão é tempo. Aquilo toca o coração. Você se vê como aquele menino. Na verdade, eu me lembrei muito do meu pai, que meu pai é cearense, meu pai foi criado no sertão. Ali é uma realidade que meu pai provavelmente viveu. Aquilo alimentou a minha alma. Tanto é que eu lembro. Estou comentando aqui com vocês, eu fiz isso acho que em 2020. No começo de 2021. Vocês entendem? Então, quando a gente tem o acesso, e gente, para isso não precisa ser rico, para isso não precisa ter muito dinheiro, para isso você tem que procurar o material certo. Um livro do Olavo Bilac, tem os poemas infantis, são maravilhosos do Olavo Bilac, da avó, ele fala das estações, é lindíssimo, toca, alimenta, traz maravilhamento. Isso acontece comigo, e isso acontece com minhas filhas também. Então, quando elas escutam algo que é fora desse maravilhamento, elas rejeitam. Quando elas veem uma coisa mal feita, elas rejeitam. Pois é, Fabi. Você vê que as coisas são simples. Parou e voltou, né? Vê se voltou aí, gente. Acho que voltou. Quando eu li o Ensinando Trivium, e aí eu falei, não vai ter jeito, vou ter que tirar da escola. Meu marido ainda estava com medo. Eduardo leu o livro e falou, vamos tirar quando? Amanhã? Porque não tem como. Você é confrontado com a verdade daquilo que Deus deseja fazer na vida dos filhos, não é? E eu vejo assim que eu perdi. Eu perdi 12 anos na escola, mais 5 anos de faculdade e não aprendi nada. Agora que eu posso dizer que tô melhor, tô melhorando, tô tirando atraso. Devagarinho, mas estamos, né? Com a graça do Senhor Jesus. Então, eu queria pontuar algumas coisas aqui para vocês. Então, o que é importante? Esse maravilhamento tem que acontecer desde de pequenininho, né? Como que a gente faz isso, né? Levando as crianças para... Esses dias, acho que foi até a Cláudia que postou, ou foi a Ana. Alguma coisa assim, de levar as crianças para andar no parque e tal, e as crianças terem aquela coisa de enxergar formiga, de ver o bichinho. Aquilo, ela parece uma coisa besta, né? Mas ela tá vendo a criação de Deus. Ela tá concatenando aquilo ali com o próprio Criador. Aí a mãe direciona, né? Olha, filho, isso aqui Deus fez. Foi a Ana, né? O Senhor fez isso aqui, filho. Olha que lindo, olha as cores. Tudo isso gera um maravilhamento para os pequenos, né? Então, ele fala aqui, ó, tá? Então, a escola, até aí a 6ª série, 5ª série, deveria ser chamada de escola de maravilhamento. Como isso? Ensinando a aritmética básica, as palavras da literatura, a linguagem, a matemática, como essas primeiras artes liberais. Então, ofertando poemas
que vão tocar na criança, que ela vai se enxergar ali. Gente, a gente acho que não, eu não sei, alguma coisa até no cérebro deve acontecer, porque o enriquecimento é muito grande. Eu acho que tem muito o intangível que a gente não consegue medir, mas isso acontece. Então, a criança tem que ver o professor, a mãe, o pai, como essa inspiração, né? Quando o seu filho estiver ali sentado na mesa com um caderno, lendo a Bíblia, anotando, pensando, orando, louvando, estudando, isso tudo vai gerando o exemplo de maravilhamento para eles. Deixa eu ver aqui. A Débora escreveu: ler a mente bem treinada antes do Ensinando Trivial. Eu indico o Ensinando Trivial primeiro. E a mente bem treinada não é um livro para você ler. Ele é um livro de consulta. Então, se você tem um filho, vou te dar o meu exemplo, tá bom? Eu tenho minha filha, tem 13 anos. Então, quando eu vou fazer o planejamento dela, e vocês sabem que eu não sou super rígida com isso, mas eu tenho um norte, um direcionamento. Eu vou lá, leio o livro da Susan para aquela fase. Bom, quais materiais a Susan indica? Eu fui atrás. Então, por exemplo, a Isabela já terminou pré-álgebra. Ela já vai ver álgebra. Na verdade, ela está terminando pré-álgebra, que seria até o 8º ano. Ela está adiantada, a Isabela está adiantada 1 ano. Então, eu já tenho que ver material de álgebra. Eu fui atrás. Fucei, achei um. Então, vou comprar esse material. Quando ela terminar, eu já sei o que eu vou comprar. Isso quem me passou foi a Susan, tá? Mas assim, eu não indico você pegar o livro de cabo a rabo, porque na verdade o livro da Susan é um material de consulta para a fase dos seus filhos. E ali você vai ter o norte de que material usar, tá? E o que fazer. Aquela loucurinha que ela tem lá de horários, aquela coisa ali, para mim não se encaixa, tá bom? Porque eu sou do Escolei. Se eu fizer aquilo ali, baixo o general em mim, aí eu viro, é um terror, Deus me livre, tá bom? Então é isso. Deu para entender, Débora? Tá? O Ensinando Trivial, na verdade, é o porquê. Volume 1 é o porquê que você vai fazer homeschooling. E ali você vai entender e aquilo vai mexer com o seu coração tão forte que quando você tiver vontade de desistir, você vai lembrar da Lori. Aí você vai falar, não, vamos manter firme aqui. Tá? Outras coisas aqui que eles podem fazer. Então, você conduz pelo amor. Imagina, Débora. Você conduz pelo amor. Então, esse maravilhamento não é embaixo de chicote. Não é, gente. Não é debaixo de autoritarismo. Não é debaixo de pressão. E isso acontece com o Escolei, muito relacionado com o Escolei também. Quem não sabe o que é Escolei, veja nos destaques do Escolei. Tem uns destaques sobre isso. Mas assim, o que é Escolei? É você estudar, aprender. Dr. Perry fala essa definição assim, que é como se você estivesse sentado à mesa, comendo uma comida muito gostosa, com uma bebida muito legal, muito boa, com pessoas maravilhosas, e você falar das grandes coisas. Isso é Escolher. Então, quando você senta na mesa com seus filhos, é isso, o ambiente tem que ser esse. Estou dizendo que você vai comer, enquanto você está estudando, mas você vai comer aquilo que você vai estudar, tá? Então, sem amor não é possível fazer isso. Sem o amor não é possível trazer o maravilhamento como princípio pedagógico clássico para suas aulas. Sem o amor é impossível isso acontecer. E como que você faz então para cultivar? Porque é tudo muito lindo, né? Falando assim, mas a Cristiane, eu sempre gosto de trazer o prático. Como fazer isso? Então, deixar as crianças terem tempo na natureza, com um caderno, escrevendo, observando, né? Às vezes depois já vai para o multo, não multa, pesquisando. Eu vi, por exemplo, tem uma coruja aqui perto de casa, aquelas que ficam intocadas, sabe? Que as meninas nunca apresentaram interesse, mas ver aquilo, vamos pesquisar sobre aquela coruja. Ficar sozinho com os melhores livros, e isso traz maravilhamento. Existem livros que falam muito com a gente, né? Hoje mesmo, acho que foi... Alguém perguntou... A Dani que mora na Itália, postou... qual livro que falou mais com você? Aí de cabeça, assim, eu não lembrei. Porque
porque meu livro favorito, quem não sabe, é Jane Eyre e Madame Bovary, mas primeiro é Jane Eyre, falou muito comigo. E aí eu fui ver lá na minha lista. E o ano passado, há um ano atrás, eu li Before Green Gables, que é o prequel de Anne de Green Gables, tá? Esquece Netflix, isso é lixo, estamos falando dos livros, tá? Eu li toda a série e li esse prequel, que é de uma outra autora, mas que escreveu muito bem a história de Anne antes de ser adotada pelos irmãos lá, pela Marilla e pelo Matthew. E eu li esse livro há um ano atrás, e até mandei lá pra Dani. Eu li esse livro há um ano atrás, esse livro eu chorei tanto. E eu tinha pegado a Covid, eu peguei Covid 2 vezes ano passado. E eu tinha pegado dia 8 de janeiro, vai fazer um ano, primeira vez. E foi um período muito difícil. E eu li aquele livro. E aquele livro me fez repensar a minha vida. Como eu conduzia as coisas, cuidado com a minha vida, que a gente não é eterno, né? Aquela criança sofreu, eu indico demais. Tem, acho que antes de Green Gable, tem um livro que a Pedra Azul traduziu. Então me trouxe um maravilhamento, mudou minha vida. Me fez melhorar. E aí depois, a Isa tentou ler um pouco, largou, mas a gente assistiu o anime do Before Green Gables, tem o anime em inglês no YouTube, vocês acham. Mas a gente chorou tanto. E foi muito legal compartilhar isso com as meninas, sabe? Então é isso, gente. Então ficar sozinho com os grandes livros. Retornar ao primeiro amor. E isso também me fez lembrar até com relação ao Senhor, sabe? Retornar ao primeiro amor. De quando a gente conheceu Jesus, como que era o nosso relacionamento com Jesus? Jesus era prioridade total na nossa vida, na minha era. Eu pensava, respirava, falava em Jesus. E a gente precisa disso, desse maravilhamento, desse encontro com o Senhor de novo. O que mais? Se cercar de pessoas que pensam como você. É muito difícil, né, gente? Essa parte é difícil, porque eu não sei vocês, mas você começa a ter uma vida muito mais solitária quando você começa a viver assim. Porque a gente vive cercado dentro de um mundo onde as pessoas têm uma mentalidade progressista e nem sabem que tem. E é difícil. Mas tentar se cercar dessas pessoas. Quando eu tô aqui, eu me cerco dessas pessoas. Eu tenho muito apoio e suporte de pessoas que estão aqui, que eu nunca nem vi pessoalmente, mas que estão aqui, que me apoiam e que às vezes me mandam palavras de conforto, de vamos, às vezes até para chorar, sabe? Se cerquem dessas pessoas. Deixa eu ver o que mais aqui. Então, e guiar as crianças nesse sentido, né? Guiar nesse sentido de buscar esse maravilhamento, Mas eu vejo assim, gente, é oferta de coisas boas. Quando eles são cercados de coisas boas, primeiro que eles geram resultado dessas coisas boas e aí eles começam a identificar aquilo que presta e o que não presta. Tá certo? É isso que você falou, Fabi. É o mesmo caso, meu caso também. A gente fica mais sozinha, mas a gente tem primeiro o Senhor. Eu acho que aí o relacionamento com Deus estreita mais. E Deus supre, às vezes, com pessoas aqui pela internet. A gente encontra gente ruim também, mas a grande maioria é muito boa. E aqui, ó, Silvana também falou isso. Tenho passado por isso só uma família aqui na minha cidade. É normal. Mas peça a Deus, né? Para Deus trazer essa rede de suporte. Eu tenho pessoas assim... A gente não se vê sempre, por exemplo, Camila Fio é minha amiga. Camila, a gente não se vê direto, mas toda semana a gente se fala e quando dá, a gente se encontra. Mas é uma pessoa, assim, que é um suporte para mim, é uma pessoa que eu posso falar. E tantas outras, né? Que, às vezes, assim, uma mensagenzinha, assim, trocada rápida já ajuda demais. Isso, acho que não dá. No começo eu também tentava convencer, hoje em dia eu nem falo mais.
na minha família. Eu acho que Deus traz as pessoas até nós, né? Eu posso falar assim, né? Eu vi um vídeo do Paulo Vieira essa semana, não sei se conhece o Paulo Vieira. O Paulo Vieira é um PhD em coach, eu gosto do Paulo do Ceará. Ele disse assim, que ele vê o que ele faz como ministério. Eu tô aqui, eu também vejo isso como ministério. Eu podia estar fazendo tantas outras coisas, mas eu vejo assim, é uma forma de ajudar as mães. E eu não tive esse suporte quando eu comecei. Era tudo muito vago, muito difícil, quase que impossível. Eu tô para dizer que não é impossível e eu compartilho. Aquilo que eu tô aprendendo, eu quero compartilhar com vocês. Para que eu aprenda, porque quando eu ensino, eu aprendo, e para que vocês possam aproveitar alguma coisa aí na rotina de vocês. Tá certo? Então é isso, minha gente. Deixa eu ver quem tá aqui para eu mandar um alô. Eu não sei se a Ana tá aqui ainda. Verônica, Núbia acho que tá. Fabi tá, a Ellen, tudo bem, Ellen? A Tarci, a Tarcísia, a Débora, a Lucila, a Silvana, a Thalita e a Juliana. Então sejam bem-vindas, quem é novo por aqui. Vou deixar salva a live e aí amanhã, eu acho que é cultivando as virtudes. A gente vai ter 3 lives sobre cultivar as virtudes dos estudantes, né, dos alunos. E é isso, tá? Então, tem coisa no YouTube, que não tem aqui. Eu acho que eu até... Tem aqui o link na bio. Um monte de coisa no Telegram. Monte. Aqui tem algumas coisinhas também. Tem o meu livro que está disponível aí para quem tiver interesse, material de latim. Tem as lives. E comecei a guerra aqui com o livro 2, né? Estou me planejando, já sei o que eu vou fazer. Peço orações para que vocês orem por mim, para que saia rápido, que eu consiga me organizar e toque o barco. E eu quero terminar logo, acho que em 3, 4 meses terminar esse outro livro. A Silvana perguntou, no Linktree, na minha bio tem um link. Você entra lá e lá tem o linkzinho, tem embaixo assim, tem um aviãozinho, é só clicar, tá bom? Então é isso, minha gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe e guarde. Que Deus abençoe o ano de vocês, o planejamento, cubra a vida das crianças, livre de todo mal e vocês também, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.